Em meio às difíceis negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o Donald Trump diz que o Zelensky lhe escreveu uma carta e em tal carta fala sobre a possibilidade de paz. Aliás, o discurso do Donald Trump feito no Congresso dos Estados Unidos é justamente neste momento que o Donald Trump vai citar a carta que recebeu eventualmente da Ucrânia a fim de tratar da paz. Ao mesmo tempo, nós temos uma publicação do Zelensky no Twitter, o atual X, o antigo Twitter, falando justamente sobre a paz com os Estados Unidos e lamentando o modo como ocorreu a reunião entre Trump e Zelensky na Casa Branca, onde houve uma discussão, uma briga, conforme nós observamos e analisamos aqui, mas também há um ponto muito importante que o Zelensky vai deixar claro sobre o possível acordo de minérios e segurança. Então, é um acordo que não trata apenas de minério, mas também trata de segurança, ou seja, pelo que nós podemos observar, a Ucrânia não está interessada apenas em um acordo econômico, mas também a Ucrânia, através do Zelensky, busca um acordo de defesa militar, conforme podemos observar. Hoje é dia 5 de março de 2025. Se nós ajudamos você a compreender as questões da geopolítica, eu peço para que você deixe o like e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, tudo bem? Então aqui temas da diplomacia e também temas que envolvem a questão militar. Nós temos aí no contexto do fronte de guerra, a Ucrânia fazendo ataques contra um depósito de combustíveis na região de Luhansk. Luhansk é um dos territórios ocupados pela Rússia no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. É um oblast do território ucraniano. Aliás, quando olhamos para todo o fronte de guerra, é em Luhansk que nós temos a maior ocupação russa. Porque quando observamos as 4 regiões, 5 no caso, ocupadas pela Rússia, quando observamos ali a região de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e também Luhansk, nós temos que a Rússia também ocupa parte aqui do território de Kharkiv, tá? Embora Luhansk é a região mais ocupada pela Rússia, quando olhamos para toda a área geográfica de avanço da Rússia no território da Ucrânia. E então nós tivemos que a Ucrânia fez um ataque contra depósitos importantes de guerra no território de Luhansk, mais ou menos nesta região, ou seja, na retaguarda do território de Luhansk, conforme nós podemos observar aqui neste mapa. Reiterando, este é o espaço geográfico de maior ocupação dentro do território da Ucrânia, quando olhamos as províncias. Se nós observarmos com bastante atenção, nós veremos que na região de Kherson, Zaporizhia, a Rússia não avançou para além, inclusive, do rio de Dnipro, não é? Em especial em Kherson. Agora, em Donetsk, que é onde a Rússia mantém o seu principal esforço de guerra e tentativa de avanço, tá? Depois de ter conquistado quase toda a região de Luhansk, porque quando observamos com atenção em Luhansk, nós vemos que esta região aqui, ó, no noroeste do território de Luhansk, a Rússia não conseguiu ocupar toda esta região ainda, e já tem um tempo que a Rússia pressiona naquela região, no fronte de guerra naquela localidade, mas não conseguiu ocupar toda aquela extensão geográfica, tudo bem? Aqui nós temos um mapa que nos mostra justamente para o dia de hoje. Ali em cima nós vemos a data, justamente o dia 5 de março de 2025, e aqui nós temos a região do território de Luhansk que foi atingida pelo ataque da Ucrânia contra, conforme nós mencionamos aí, um depósito de combustível, ou seja, a Ucrânia está tentando atingir a infraestrutura crítica da Rússia, conforme observamos. Agora, nós tivemos no dia de hoje, ontem, 4 de março, o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, trazendo a informação de que não iriam fornecer armamentos para a Ucrânia, conforme nós tratamos aqui, inclusive não só armamentos, mas também munições, né? E foi indispensável e muito importante o apoio que os Estados Unidos disponibilizaram para a Ucrânia no contexto da guerra. Nós falamos até as possíveis consequências ali para o próprio governo Trump do rompimento de fornecimento de armas para a Ucrânia. Agora, nós temos hoje ainda, no dia 5, as informações de que não somente os armamentos que os Estados Unidos disponibilizam para a Ucrânia deixarão de ser disponibilizados, mas também informações. Informações são fundamentais no contexto da guerra. E então, se os Estados Unidos deixarem de também fornecerem informações para a Ucrânia,
isto certamente faz com que a Ucrânia lute cada vez mais no escuro e com as mãos mais amarradas, porque o seu grande aliado, que foi os Estados Unidos até então, que de certa maneira foi fiel da balança nesse contexto de defesa da Ucrânia até o atual momento, se o apoio militar não vem e também não vem apoio diplomático, apoio no que se refere às questões de informação, tá certo? Informações fundamentais para o fronte de guerra e assim por diante, nós temos uma Ucrânia deixada, em boa medida, à própria sorte. Vamos acompanhar quais serão os desdobramentos deste atual momento em que os Estados Unidos se distanciam da Ucrânia, conforme nós podemos observar. Tá? Agora, outro ponto importante é o Trump fala no seu discurso no Congresso, conforme nós mencionamos aqui, sobre a carta que recebeu do Zelensky. Agora, não sabemos o que o Zelensky falou exatamente na carta, mas nós temos uma postagem do Zelensky nas redes sociais e nós vemos aqui o que eventualmente o Zelensky comenta, tá? E ele fala aqui: eu gostaria de reiterar, tá certo, o compromisso da Ucrânia com a paz. Então, está claro há muito tempo que a Ucrânia tem o seu plano de paz. Nós falamos sobre o plano de paz, eventualmente, da Ucrânia aqui várias vezes, inclusive, tá? E um dos dois pontos que a Ucrânia trata a respeito da questão da paz envolve justamente o que se compreende como paz justa e duradoura. E no decurso aqui deste texto, ainda que eventualmente o Zelensky tenha se desculpado, segundo alguns interpretam, ok, em relação ao modo como ocorreu a reunião nos Estados Unidos, enfim, ele vai deixar claro que quer um acordo, tá, que envolva justamente a paz e a segurança, ok? Olha só, nosso encontro em Washington, por exemplo, ele fala do encontro em Washington, ok? Na Casa Branca, na sexta-feira, não foi da melhor maneira que poderia ter sido, ok? E ele fala que não foi da melhor maneira que poderia ter sido, e é inquestionável que não foi, certo? Sobretudo quando se pensa aí na posição da Ucrânia nesse contexto todo de guerra e assim por diante, tá? Agora, ele vai falar ainda, tá certo? Conforme nós podemos ler aí no texto que ele publica nas redes sociais, que olha só, logo ali no começo, tudo bem? Vamos ler. Nenhum de nós quer, nenhum de nós quer tanto o fim da guerra, tá? A Ucrânia está realmente pronta para a mesa de negociações, ok? Assim que possível, para trazer uma paz longa, tá certo? Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos. O meu time e eu estamos prontos para trabalhar sob, no caso aí não é a força do governo Trump, aqui é a liderança do governo Trump, para construir uma paz longa, uma paz duradoura. Então o Zelensky não está deixando, está deixando bem claro, melhor dizendo, de que quer sim discutir a paz sob uma liderança eventualmente do Trump, tá? E eventualmente esta paz deve ser duradoura, tudo bem? Nós estamos prontos para trabalhar rápido, ok? Para dar finalidade à guerra, ok? E no primeiro estágio, tudo bem? Deveria ser troca de prisioneiros, tá certo? E parar a guerra nos céus e também parar a guerra no mar, tudo bem? Isso vai ser dito aqui no texto do Zelensky sobre a questão da paz, ou seja, a Ucrânia vai deixar eventualmente de lançar os drones contra a Rússia e, por sua vez, quer que a Rússia faça do mesmo jeito, ok? Então isso também serve para a Rússia do mesmo jeito, ou seja, da mesma maneira, ele espera que a Rússia deixe de lançar contra a Ucrânia, portanto aí os armamentos, tá certo? Aliás, os mísseis que lança, tá certo? E também os drones que lança contra a Ucrânia, ok? Então ele vai falar aqui, retomando o acordo de minerais e segurança. Aqui está bem claro, ó, lá no final do texto ele fala retomar o acordo de minerais, tá? E segurança, ou seja, o acordo não deve ser apenas algo que trate sobre o fornecimento de riqueza mineral, de terras raras para os Estados Unidos, mas também dê à Ucrânia, de certa maneira, a segurança. E segurança significa possibilidade de se defender militarmente.
esta é a postura da Ucrânia no contexto aí dessa possibilidade de paz, conforme nós podemos observar, em conformidade com o que o Zelensky está discutindo, ok? Com o que o Zelensky está tratando nas redes sociais, aí, que é uma comunicação mais direta entre o público, nós que acompanhamos a questão da guerra, e o próprio governo da Ucrânia, tudo bem? Só que o Trump não falou da questão da segurança, tudo bem? Ele só falou que o Zelensky enviou uma paz, aliás, uma carta, tá certo? De certa maneira o Trump quer contar vantagem, mostrar que realmente tem poderio, e realmente tem, ninguém questiona isso, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia, pelo que nós observamos agora, não está interessada apenas no acordo de minerais que não lhe traga algum tipo de segurança, tudo bem? Vamos continuar acompanhando. Então, no caso aí, o Zelensky fala em paz, uma trégua tanto no céu quanto no mar, ou seja, vamos buscar uma paz que seja também mútua de parte a parte, ok? E aí, conforme mencionei, né, Trump recebe carta de Zelensky. Um outro ponto importante dessa questão da possibilidade de paz e tudo, não é, de diálogo, é o encontro possível entre o Macron, tá? Então, eventualmente o governo Macron, o Starmer e o Zelensky, ou seja, haveria uma nova viagem para os Estados Unidos, e nessa nova viagem nós teríamos a ida não somente do Zelensky para encontrar com o Donald Trump, mas também iria para os Estados Unidos o Macron, o Starmer e o Zelensky. Ou seja, uma paz em ser negociada com dois líderes da Europa, tanto da França quanto do Reino Unido, a fim de que o Zelensky não se veja sozinho diante do time do Donald Trump. É inquestionável que o secretariado do Trump se posicionou de maneira bastante eloquente e firme contra as posturas do Zelensky ali naquele encontro da Casa Branca. Então, se nós tivermos outros países participando junto com, certo? O Zelensky ali na mesa de negociações, em conversas de diálogos, enfim, certamente a situação fica um pouco mais equilibrada, talvez, tá, né? Talvez. Ao mesmo tempo, a gente vê a França e o Reino Unido, pelo fato de terem sido escanteadas, não é? À medida em que Trump liga, não é? Na hora que ele quiser para o Putin, pelo que nos parece, a Europa está buscando meios de também estar presente no meio de, não é? Na mesa de negociações, a fim de que a Europa também seja ator relevante nesta construção de paz tão difícil entre Rússia e Ucrânia, tá? Dá para saber o que sairá de uma conversa dessa. Vamos acompanhar aí nos próximos dias se realmente esta reunião irá acontecer e quais serão os termos de debates e se haverá alguma negociação, tá? Quanto aos ataques da Rússia, para hoje, 5 de março de 2025, a Rússia fez ataques contra a Ucrânia de maneira bastante incisiva. Foram pelo menos 115 drones abatidos por parte da Ucrânia e, além de termos drones abatidos, 183 drones foram lançados contra o território da Ucrânia por parte da Rússia, tá? E mais ainda, a Rússia, além de ter lançado esses drones, a Rússia lançou mísseis balísticos, os mísseis Iskander, bem como também um sistema de míssil ali, o S-300, tá certo? Então nós temos toda um sistema de defesa, ou melhor, nós temos todo um ataque da Rússia contra a Ucrânia, 180 drones, 115 abatidos, é um número bem considerável de drones que a Rússia lança contra a Ucrânia, lança 3 mísseis Iskanders. Agora, o sistema de míssil S-300 da Rússia, que foi abatido, tá certo, pela Ucrânia, segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia. Olhando aqui no mapa da guerra do dia de hoje, a gente vê na região aqui, ó, da Península da Crimeia, esta região onde a Ucrânia teria destruído ali um sistema de defesa antiaérea russo S-300. Tudo bem? Informações do Ministério de Defesa da Ucrânia. Vamos continuar acompanhando toda a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você chegou até aqui, agradeço a sua presença. Reitero a você que adquira o nosso material de estudos, o nosso guia de estudos de geopolítica, para você entender e aprofundar ainda mais a questão da geopolítica. E, claro, entre para o nosso curso. O link de ambos os links estão na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.